Paz do Senhor Jesus, irmãos. Ixi, vieram ou não? A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Ô, sonoplasta, dá som para nós aí. Por gentileza. Ai, vamos lá, né, irmãos? Vocês vão ter que me aturar hoje de novo, viu? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, porque é a palavra dele que está sendo ministrada, amém? Feche seus olhos aí onde você está e peça ao Espírito Santo para falar com você. Essa palavra não teria efeito nenhum se você não der liberdade ao Santo Espírito de Deus para ministrar no seu coração. Ela só vai ter efeito se você abrir o seu coração e falar assim: Jesus, fala comigo hoje. É a tua palavra, eu dou liberdade. O Senhor tem livre acesso. Deus, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas no teu altar e te agradecemos por esta noite. Os teus filhos estão, eu estou, a igreja é tua. Glorifica o teu nome nesta noite. Que o teu Espírito possa mover, que o teu Espírito possa falar, que o teu Espírito possa usar essa palavra para avivar o coração da tua igreja, possa renovar o teu povo na esperança da promessa. E assim, Senhor, o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Age com liberdade. Enquanto nós ministramos a tua palavra, o teu Espírito tem liberdade para fazer aquilo que te apraz. Se nesta noite o Senhor quiser curar, o Senhor tem liberdade. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor tem liberdade. Se o Senhor quiser convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, de estar realizando sinais, prodígios e maravilhas, segundo aquilo que o Senhor quiser, que não haja nenhum empecilho. Nós queremos nesta hora, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, amarrar Satanás e toda a obra do inferno. Tudo aquilo que veio para trazer dificuldade aos corações, para estar dividindo os pensamentos. No nome de Jesus, toda inquietação, toda insegurança, todo medo, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Fora, neste lugar, você não tem liberdade nem autoridade. Mas liberdade e autoridade tem Deus, o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem os anjos de Deus para estar trabalhando em favor da igreja. Porque são anjos, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eis aí os herdeiros da salvação. Trabalha, anjos do Senhor, e que o teu Espírito, meu Deus, possa continuar a falar conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Atos, capítulo de número 1. Jesus, tu és comigo, Jeová. Vou começar no versículo 1 mesmo. Atos, capítulo de número 1. Atos é o 5º livro do Novo Testamento, o 2º escrito por Lucas. Está escrito assim: escrevi o livro, o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, diga poder,
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Quando aceitei o desafio mais uma vez, a gente fica em dúvida qual palavra que a gente vai compartilhar. E eu mais uma vez, orando ao Senhor, perguntando a Deus que mensagem trazer. A gente sempre pesa a responsabilidade de trazer aquilo que não aquilo que a gente quer, está no nosso coração, mas aquilo que o Espírito Santo quer que seja ministrado à igreja, independente de quem vai estar ouvindo, porque é o Espírito Santo que faz a obra, a igreja é dele, o povo é dele, e ele sabe o que cada um de nós precisa e necessita para continuar na caminhada até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor nos chamar. E quando, confesso que já tinha domingo, na última vez que eu preguei, quando o pastor estava aqui, eu falei, Senhor, será que o próximo domingo Não, na quinta-feira, teve um culto de quinta, na quinta retrasada, e eu pregava no domingo, 2 quintas atrás, eu pegava no domingo, a pastora ainda não estava, e eu muito inseguro com a palavra que eu ia trazer, o pastor ali atrás falou o versículo, já tinha terminado o culto, estava só eu e ele já, a Bíblia debaixo do braço, ele já tinha saído, aí ele voltou e falou. A hora que ele voltou e falou, o Espírito Santo falou assim, tá aí, confirmação. Tá, eu falei, Jesus, é eu mesmo, não tem jeito. Vai ter que ser eu. Aí nessa vez agora, domingo, nada, fui para o estudo bíblico. Quem tem ido no estudo bíblico aí? Não precisa levantar a mão, irmão, não, para não passar vergonha. Precisa não, irmãos. No estudo bíblico, Deus tem falado nesses estudos, irmão. Pensa o tanto que Deus tem falado. A gente sai edificado, fortalecido, chega cansado, depois de um dia exausto de trabalho, a cabeça desse tamanho, de tantas responsabilidades, mas ali o Senhor falou. E quando, eu não sabia eu sabia que o estudo era o último estudo, e quando o Eduardo estava tomado ali da palavra, ele usou, no versículo que ele leu, Atos 1, capítulo 8, eu estava com essa palavra no coração, foi justamente o segundo ponto que ele tocou, Atos 1, 8, o Espírito Santo falou, aí a confirmação. Falei, Jesus, é o Senhor mesmo que é esse assunto, então vamos desenvolver o assunto, mas sempre tem luta. Eu lembro do pastor Ubaldo que falava, que semana atribulada que eu tive, mas a gente vai pregar pela graça. Mas hoje, o Senhor me deu esse texto, onde ele fala, lá em Atos 1:8, que, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e a gente seria testemunha dele em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, Lucas está relatando aquilo que Jesus havia anunciado antes da assunção de Jesus ao céu. Jesus, depois de, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 24, ele despedindo dos discípulos, ele começa a subir, e antes de subir, ele dá essa ordem, ele fala, vocês ficam em Jerusalém, porque vocês vão receber poder, e depois desse poder, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Lucas, ele relata isso, e os discípulos começam a ver Jesus subindo, e Jesus, Paulo fala que tem 3 céus, ele foi ao 3º céu, e ele viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Tem o céu onde a gente vê as nuvens, tem o céu onde estão as estrelas, e tem o 3º céu, que é onde habita o Senhor nosso Deus, e Jesus Cristo sentado à sua direita. E Jesus vai subindo aos céus, e quando eu estava meditando nessa palavra, Jesus subindo aos céus, depois dessa palavra que ele diz que Lucas relata, que ele diz aos seus discípulos, eu imagino que quando chegando no céu, está lá, os anjos esperando, e Jesus vai cortando o céu e vai subindo. Quando ele vai subindo, ele entra numa atmosfera espiritual, os demônios que atuam nesse reino espiritual, vai tendo que se curvar, vai tendo que se dobrar, porque ali está passando um que é mais forte do que eles. Satanás e todo o seu império tem que se curvar, porque uma luz está brilhando naquele lugar, é a luz daquele que venceu, é a luz daquele que não foi retido pela morte, é a luz daquele que o inferno, o pecado não pôde vencer. É o meu Senhor, é o seu Senhor, que vai rasgando os ares rumo aos céus.
E ao entrar aos céus, eu imagino que os anjos que ali estão guardando, porque a cidade é cheia de portas, diz lá no livro de Apocalipse. E eu imagino que agora, essa palavra cai bem, aquilo que Davi, no livro de Salmos, no Salmos 24, ele relata e ele fala, ele começa a declarar lá no final: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Imagino se não, isso é eu conjecturando, a palavra está aí, mas isso agora é eu conjecturando. Imagino que são dois anjos, um falando com o outro e outro: como assim? Mas quem é esse o Rei da Glória? Ele fala: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Jesus vai subindo, e os anjos começam a perguntar: mas quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas, Ele, o Senhor dos exércitos, é o Rei da Glória. E o Senhor sobe e se assenta à direita de Deus Pai. E a Bíblia também diz no versículo que o Senhor diz: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. E Jesus se assenta no trono. Mas há aquilo que a gente acabou de ler, aquele mandato que Deus deu aos discípulos. Eu me deparo com essa palavra, e eu vejo também, quando deparo com a igreja, o Senhor havia curado, o Senhor havia libertado, o Senhor, depois que começou o seu ministério aos 30 anos de vida, Ele não parou, ele cativou pessoas, admiradores, por onde passava. Ele multiplicava os pães, na multiplicação era mais de 5.000, e quando multiplicava também sobrava cestos cheios, e o povo vivia. Você não sabe se estava ali por causa da pessoa de Jesus, ou porque era saciado da sua fome. E Deus, o Espírito Santo, através de Jesus, curava o cego, libertava os oprimidos pelo diabo. E o Senhor continua dentre esses 3 anos, levando muitas pessoas junto consigo. Mas Ele separou 12 que andavam lado a lado com Ele. E esses 12 foram os que viram as coisas mais excelentes. Eles pôde ter de perto um relacionamento com Deus. E é a esses que Jesus diz: vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestido de poder. Me admira, porque quando nós chegamos em Atos, um pouquinho mais adiante, a gente vê que quando o derramar do Espírito Santo em Atos 2, não eram muitos que estavam ali. A Bíblia diz que era mais ou menos 120. E onde é que estavam toda a multidão que viu a multiplicação dos pães, que comeram dos pães? Onde estavam aqueles 5.000 para ter só 120 reunidos? 120 que perseveraram, 120 que acreditaram na promessa do Pai. Esses 120 estavam reunidos, e onde que estavam? Aqueles que viram Jesus fazer grandes feitos, Jesus tocar no esquife do filho da viúva, e o filho da viúva recuperar a vida. Onde estava aqueles que viram Lázaro ressuscitar depois de 4 dias? O 4º dia, irmãos, o corpo já está em estado de decomposição, está apodrecendo, e mesmo assim, quando Jesus parou junto ao túmulo, a morte não podia deter, porque quem estava falando era mais poderoso do que a morte, era o Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E tudo teve que se alinhar, porque quem estava mandando é o Criador de todas as coisas. Ele diz: haja e tem que haver. Ele diz: aconteça e tem que acontecer. E aqui está o meu Deus dizendo aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos deste poder. E é este poder que eu quero compartilhar com os irmãos, para que vocês, de igual forma como nós, temos tido a promessa. A Kate me perguntou, antes de começar a mensagem, qual que era o texto da mensagem? Eu não tenho o texto da mensagem, minha filha. Meu Deus do céu, já estou na luta para desenvolver a mensagem. Primeiro é desenvolver a mensagem, o texto fica para depois. E pensando no texto, eu falei: Jesus, é promessa que o Senhor tem para nós. Esses discípulos, eles perseveraram ao cumprimento
perseverando na promessa. Você toma posse do que você quiser, o texto. E esses homens perseveraram, e eles desfrutaram dessas promessas. É a promessa que havia sido feita lá em Joel. Projeta aí para nós, Eduardo. Lá em Joel, no capítulo de número 2. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos sonharão e as vossas jovens terão visões, e os vossos jovens terão visões. 29. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esta é a promessa que Deus tinha feito para que eles ficassem em Jerusalém e eles seriam revestidos deste poder. E eu acredito que foi quando foram revestidos deste poder que a igreja teve o avançar que teve. Porque se nós, e essa igreja também de igual forma tem uma promessa de avivamento. Esse avivamento, irmãos, às vezes não acontece com muitas pessoas. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de pessoas dispostas, pessoas que estão dispostas a perseverar, a pagar um preço. Deus não precisa, porque Ele só precisa de um coração. Quando Deus libertou o povo, depois em Juízes, no capítulo de número 6 e 7, debaixo da liderança de Gideão, Ele convoca todo o povo. Israel tinha 32 mil soldados para pelejar aquela peleja, e Deus fala assim com Gideão: Gideão, esse povo que está contigo é muita gente, tem que dar uma peneirada nesse povo, Gideão. Sabe por quê? Para que depois esse povo não se glorie contra mim, dizendo que foi a mão deles que livrou eles. Mas Gideão, faz descer o povo às águas. E ali mas antes disso ele fala assim: Gideão, não é faz descer o povo às águas. Gideão, faz descer o povo às águas e ali os provarei. E há de ser que aqueles que eu disser a Gideão, esse vai contigo, esse contigo irá. Porém, todos aqueles que eu disser, esse não vai contigo, esse não irá. E Gideão faz o povo descer as águas, e Deus falou com ele, deu uma chave para ele: Gideão, a hora que você vê aqueles que ajoelharem e descerem para beber água no rio, esses voltam. Aquele que pegar a água e trazer até a boca, esses ficaram 300. De 32 mil soldados, Deus usou 300 para libertar aquele povo. Deus não precisa de muitos. Olha nós aqui, depois de 2026 anos, depois da assunção de Jesus aos céus, estamos nós aqui, porque 12 deram continuidade, 11 e depois mais um, deram continuidade à obra do Senhor, porque eles perseveraram, eles continuaram na posição que Deus os havia colocado. Como fala o texto: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E esse poder veio quando cumpriu o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes cumpriu o dia de Pentecostes, é o 50º dia depois da Páscoa. Jesus havia ressuscitado, 40 dias se passaram, e o processo, desde a assunção de Jesus até o Pentecostes, foram 10 dias. E esses homens perseveraram e eles não pararam, eles continuaram a sua caminhada. E essa caminhada que hoje eu quero desafiar aos irmãos a não deixar de perseverar, de prosseguir, de avançar, de acreditar na promessa que Deus fez. Deus, quando Ele faz a promessa, a minha Bíblia diz, no livro de Números, capítulo de número 23, versículo 19, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo Ele falado, não cumprirá? Josué também, no capítulo de número 21, versículo de número 24, ele diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa palavra se cumpriu na vida
desde Israel, quando Deus falou que depois de 400 anos debaixo de escravidão no Egito, aquele povo seria libertado, e Deus levantou uma multidão para libertar aquele povo. Não, Deus levantou um disposto, tremendo, como foi Moisés. Moisés resistiu um pouco àquilo que Deus queria para ele, mas foi através da vida deste homem que Deus deu grande livramento ao seu povo. Deus não precisa de muitos, e essa casa também tem promessa de um avivamento sem precedentes, um avivamento que vai tocar desde o menor até o maior, que vai sacudir essa cidade de Orlando. Orlando será, eu lembro das nossas reuniões de orações aqui no fundo, quinta-feira após quinta, às vezes era 3, às vezes é 5, às vezes era 7, às vezes 8, às vezes era 2 ou 3 pessoas, mas ali nós já profetizamos, ali nós já declaramos, ali nós já guerreamos, baseado nesta promessa que Deus tem feito, que Orlando será não mais conhecida simplesmente pela cidade do entretenimento, da Disney, da Universal, um lugar bom para atrair investidores, um lugar seguro. Não, Orlando será conhecida como um lugar onde a glória de Deus se manifesta, um lugar onde qualquer um que vier neste lugar será impactado pelo poder do Espírito Santo. Tanto a minha vida quanto a sua vai ser envolvido por este vento de glória, se eu e você permanecer na posição que Deus nos colocou. Esse Deus quer que eu e você dermos lugar. Deus falou a estes homens, 12 homens, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam este poder, até que venham sobre vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio em Atos, capítulo de número 2, abre lá, Eduardo, por favor, não estava aí não, mas vamos ver quão rápido você está ligado aí. Aí ó, você dá lugar aí, eu dou lugar aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga de repente. É assim, irmão. É de repente. É num culto como esse. Por que não? Por que não? Você está na posição, hoje estava chuva, era para você ter ficado em casa, por que você veio? O que é que te moveu a vir na igreja hoje? Você acha que foi você? Você acha que foi sua carne? Acha que foi o diabo que te empurrou para vir para a igreja escutar a palavra? É Deus, irmão. Deus usa as mais diversas situações, mas é Deus, não é ninguém mais. É Deus que queria que você ouvisse essa palavra para injetar fé no seu coração, esperança, para que você continue perseverando, porque logo vai soprar um vento. Eu olho aqui, irmãos, eu não perco uma. Entra culto, sai culto, eu estou aqui, irmão. Só se eu estiver doente. Às vezes eu estou, ai Jesus, o trabalho, ai Jesus, estou com a cabeça desse tamanho, hoje tem culto, ai meu Deus, mas eu vou. Hoje tem estudo bíblico, eu vou, eu não sei quando é que vai ser. Irmão, quando esse vento soprar, eu quero estar aqui, irmão. Você acha que eu quero estar lá em casa, receber de tabelinha? Depois, de jeito nenhum, eu vou estar aqui, eu vou estar ligado, os meus olhos, em nome de Jesus, vai ver o mover de Deus, a promessa de Deus se cumprir. E se você continuar também na posição, você também vai ver, você também vai ser esse participante dessa graça. E eu creio que o vento vai soprar neste lugar, um vento de glória, um vento de avivamento, um vento que vai arrebanhar corações. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam reunidos, assentados. Esse vento vai soprar e vai encher esse lugar, vai encher a minha vida, vai soprar, vai encher a sua. E quando esse vento soprar, irmão, não vai ter lugar. A manifestação dos dons vai haver, aquilo que prende a sua vida vai ser destruído, aquilo que amarra os seus caminhos serão arrebentados, os grilhões que te amarram até aqui vão ser despedaçados, se tem vício, se tem cadeia te prendendo, vai ser esmiuçada pela unção do Espírito, pelo vento que soprar neste lugar. Quando a pastora pregava, porque ela já tinha me intimado, né? Eu mandei uma mensagem ali pro Renan, como é que o nome foge assim, né, irmão?
Mandei uma mensagem para o Renan, falei assim, ô irmão, hoje não vai dar para cantar não, porque a pastora me convocou, aí entre aspas colocou assim, intimou, para pregar. E no domingo passado, ela já deu uma palhinha, ela pregou sobre Ezequiel capítulo 37, onde houve um movimento, e um osso se ligou a outro osso. Tem osso se ligando, irmão. Cada culto que passa tem osso ligando. Sabia? Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Deus move uma peça aqui, Deus tira um, anda ali, Deus põe outro aqui, Deus traz de lá, põe aqui, traz lá, igual ela comentou, traz lá de São Paulo, coloca na bateria. A gente não entende nada, né, irmão? Não entende nada, está lá no outro ministério e se dispõe a servir aqui no teclado com graça e dá lugar ao Espírito Santo. A gente não sabe, mas no mundo espiritual está movendo. Deus não para, irmão. O relógio do tempo de Deus não para. O que Deus te prometeu para essa igreja, para esta casa, para a minha vida, para a sua vida, já está decretado. E Ele agora está trabalhando no background, nos bastidores, só encaixando as peças, encaixando osso com osso, trazendo ligamento, colocando carne, cobrindo com carne. Está acontecendo, no mundo espiritual está movendo, está agitando, e no mover desse Espírito, no soprar desse Espírito, e diz a Bíblia, no capítulo de número 37, que o exército havia se levantado, mas não havia vida, até que veio um vento. Profetiza, ó filho do homem, profetiza, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. E esse vento vai soprar, e é o mesmo vento de Atos 2, que o narrador do texto, que é Lucas, diz: esse vento vai soprar, e quando este vento soprar, eu vou estar aqui. Vai ser línguas repartidas neste lugar. Eu vejo, no nome de Jesus, com os olhos da fé, vai haver línguas repartidas, vai haver, irmão, quando nós entrarmos aqui, vai haver profecia, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver dom, vai haver sinais, vai haver prodígios, vai haver maravilhas, e eu quero vivenciar isso, para que o nome de Deus seja glorificado. Ainda que este preço eu tenho que pagar, esses 10 dias, que para os discípulos foram 10, mas para mim e para a sua vida talvez tenha sido 10 anos. Para eles o tempo determinado era 10 dias, para mim e para você às vezes é 15, é 20 anos. Para Abraão, a cumprir a promessa foi mais de 25, quando Abraão recebeu a promessa de um filho. Abraão, você será pai de multidões. Abraão tinha 75 anos, esperou Abraão até os 100, recebeu a promessa ou não? A promessa foi tão grande, Deus cumpriu tanto na vida de Abraão a promessa, que está eu hoje aqui, e você reunido neste lugar, pessoas distintas que nunca se conheciam, por causa da pessoa de Jesus. E sabe por quê? Através da família de Abraão seria abençoada todas as famílias da terra, porque da descendência de Abraão vem Jesus, e por causa de Jesus eu e você, nós somos abençoados. E esse vento vai soprar, Deus vai fazer cumprir neste lugar, e eu creio, e eu quero crer que nós seremos recebidos neste lugar com profetas. Deus desta casa vai levantar evangelistas. Aos evangelistas de plantão, se preparem. Eu me lembro que em 2016 eu recebi uma promessa, aqui também atrás. Parece que Deus tem um mistério com esse prédiozinho aqui atrás, porque haja promessa que foi recebida ali, né? Profecia, culto, vigília naquele lugar, oração, ô glória. E aí, quando esse homem, eu lembro 2 vezes consecutivas, profetas diferentes, de distintos lugares, não se conheciam. Ele falou para mim, só ficou marcado isso, ele pegava a Bíblia e falou assim: coma, alimenta-te, porque eu vou te levantar. Isso tem mais de quase 10 anos, veio outro e falou: Deus tem um mistério com você na palavra. Eu sentado aqui neste lugar, Deus falou comigo, com a profeta aqui, terminou o culto, eu falei: uai, hoje Jesus não falou comigo. E ela, a hora que ela estava saindo, ela falou assim: evangelista, ministro, pastor. Aí eu falei: meu Deus, então não tem jeito, eu tenho que me preparar. E isso que Deus está fazendo aos evangelistas, e eu sei que tem evangelista na casa. Deus não te trouxe aqui
Deus não te trouxe aqui por acaso. Rabaço de calabacépias. Ouça. Deus quer fazer em você uma obra. Eu não tenho costume de falar assim não, irmão. Mas essa obra, basta uma atitude sua. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. É uma simples oração, dando liberdade a Deus. E Ele vai mudar a sua vida, irmão. Ele vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. E aqueles que têm chamado de plantão, vai ser levantado nesta casa, neste lugar, um grande exército. Esse exército que vai receber este vento, para ir para os 4 cantos deste mundo. Você pode se preparar, irmão, porque Orlando será pequeno. Não pense você que quando você receber este poder e Deus fizer, eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser daqui um mês, daqui um ano, mas eu sei que vai acontecer, porque quem falou é fiel para cumprir a promessa. Como nós lemos ali no livro de Números, está escrito que Ele não é homem para mentir, e Ele não é filho do homem para se arrepender. Havendo Ele proferido as palavras, não cumpriria? Deus não mente, e Ele vai cumprir ao seu tempo. Então, irmão, se você tem chamado, Orlando vai ficar pequeno, você não vai ficar só neste lugar. Pode preparar, em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que está impedindo. Tem coisas que ainda não chegou no lugar que Deus quer na sua vida. Ô Espírito Santo, o pastor Fernando, Deus está falando assim: o senhor vai entrar e o senhor vai sair pela porta. Você vai entrar e vai sair tanto que o senhor vai se cansar. O que Deus tem para o senhor não é só nos limites de Orlando. Barabacebe de Calabás. Vai além das fronteiras dos Estados Unidos. Deus fala: prepara-te. Prepara-te. Porque eu vou cumprir. Eu sou fiel na tua vida, filho. Às vezes você se acha esquecido, mas eu não te esqueci. Eu estou trabalhando. Tão somente persevere, porque eu sou fiel na tua vida. E aquilo que o teu coração tem desejado, o ardor pela minha palavra, eu vou te usar. Eu vou sarar, eu vou curar, eu vou libertar. Eu vou fazer sinais, prodígios, maravilhas. Eu vou te tomar de uma forma tão intensa que você vai se desconhecer. É Deus que te fala, em nome de Jesus. E tem outros também que Deus quer. No governo americano não vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida, irmão. Tem gente nesse ministério que vai entrar, vai sair. Vai além das fronteiras. É mais do que uma simples viagem. É mais do que uma simples visita. É um mover do Espírito. E quando Ele move, não tem ninguém que impeça. Os céus se alinham. Eu crio onde não há, quando não tem. Eu digo haja e tem que haver. Porque eu sou Deus. Abaço de calabacébias. Eu sou Deus que falo neste dia. Prepare, irmão. Porque as respostas das suas orações estão chegando. Tem gente que tem anos a fio pensando e orado.
Até quando, Senhor? Deus diz: persevere, apenas 10 dias, e eu não falo no sentido literal. 10 dias, como esses homens perseveraram. Depois da descida do Espírito Santo, eram apenas 120 no cenáculo. Vem o Espírito Santo e sopra o vento, e o mover espiritual que age naquele lugar é tão grande, que Pedro abre a boca e começa a pregar. Tem gente, e eu me deparava com essa palavra, eu perguntava: Deus, hoje eu entendi porque tem pessoas que a gente prega, a gente fala, literalmente o que está escrito aqui, preto no branco, e não se converte. Obrigado, irmão. E não se converte. Valeu. Tá bom. Você conhece? Você conhece? Tá bom. Não precisa nem falar de onde que é, né? Falou tá bom, já se entregou. E eu me perguntei: Deus, por que tem gente? Eu entendi, melhor dizendo, por que tem gente que a gente prega, a gente expõe a respeito do dízimo, a pessoa não dizima. Está aqui: trazei os dízimos à casa do tesouro. O que precisa mais? Está aqui: os bêbados não herdarão o reino dos céus. Está escrito, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a pessoa não abandona. Meu Deus, onde que estou errando? Deus falou comigo assim: a culpa é sua. Jesus, porque você não prestou atenção? Quando você orar e vier sobre você o Espírito Santo, olha o que relata em Pedro, Atos capítulo de número 2. Pedro, não sei onde que é não, mas está lá. Aí Pedro abre a boca, e a Bíblia diz que a convicção de pecado era tão grande naqueles homens, que eles que falam assim: o que faremos, pois, irmãos? Pedro fala assim: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. E a Bíblia diz que naquela pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Mas não foram 3.000 almas simplesmente por palavras de conhecimento. Porque a letra ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Não é só a palavra, tem que estar carregado de unção, tem que ter carregado de poder, tem que estar debaixo da direção do Espírito. E Pedro abre a boca, e por causa daquela pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Agora aqueles que eram só 120 viraram 3.120. Depois, em Atos capítulo de número 4, ele diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra. Quando houve um mover segundo o Espírito, a Bíblia diz que agora Pedro é levado preso, porque por causa do benefício que tinha sido feito em Atos capítulo de número 3, onde aquele coxo às portas do templo chamado Formosa, ele cura um homem e ele é levado, e os sacerdotes põem sobre eles, intimidam eles e ameaça eles, e Pedro diz: julgue entre vós se melhor é obedecer a vocês ou o Espírito Santo. E ele continua a pregar, e depois desse livramento, a Bíblia diz que houve um acréscimo para 5.000. Anos se passaram e ninguém segurou esse mover. O mover do Espírito que houve no dia de Pentecoste, quando o vento soprou,
depois da perseverança daqueles irmãos, homens como eu e você, nada diferente, alcançou 1, alcançou 10, alcançou 100, 5.000, 2.000 anos se passaram, está eu e você aqui, recebendo da perseverança daqueles homens, que não se entregaram, que não se acovardaram, que não se intimidaram com a perseguição, mas foram valentes, corajosos, não deixaram ser tomado do medo, porque eu e você se acovarda muitas vezes, e ficamos sossegados, sentados, a palavra não move, porque falta o Espírito Santo te encher. Quando houver, como esses homens, houve nesses homens, o mesmo Espírito, unânimes, orando, desejando, clamando o poder do alto, Senhor, nos encha do teu Espírito, nos capacita para pregar este Evangelho, mas não na minha força, não na força do meu braço, porque está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo poder de Deus é que as vidas são libertas, é pelo poder do Espírito Santo que as almas são alcançadas, e esse Espírito é o mesmo, habita em mim o mesmo Espírito que habitou em Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, é o mesmo Espírito que esteve nos apóstolos, nos profetas. Porque então que nós não temos o mesmo poder que esses homens tinham? Deus quer avivar você. Você não foi chamado simplesmente para sentar na igreja. Deus tem um propósito na sua vida. E vai chegar um dia que nós compareceremos diante do nosso Deus. Lá não vai haver desculpa. Porque as ferramentas já estão aqui. Você já pode orar, você já pode jejuar, se quebrantar, Deus quer fazer uma obra, mas sem quebrantamento não tem obra, sem arrependimento não tem obra. Durante o século, depois desse avivamento, a igreja viveu um período tenebroso. Na Idade Média. Até que se levantou um homem, chamado Martinho Lutero. E esse homem, carregado da graça de Deus, ele enfrenta todos os desafios que ele enfrentou. No século XVI, se eu não me engano. E ele dá início a um movimento muito forte. O protestantismo. E ninguém pôde parar aquele movimento. Parece que é assim. Deus derrama o Espírito. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se extraviou nos seus caminhos. E o homem já não dá mais lugar ao Espírito por um tempo, parece que a chama vai se apagando, e quando parece que já não há mais saída, Deus faz soprar este vento aí, fez soprar lá, passou um tempo, agora cá no século XVIII, se eu não me engano, John Wesley, Jonathan Edwards, esse Jonathan Edwards
Tem um sermão dele muito conhecido, que diz, pecador, que o nome do livro, o sermão, é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E esse homem prega na pregação dele, tão carregado do Espírito, que a história diz que as pessoas tinham uma convicção de pecado tão grande, que elas se agarravam nas pilastras do templo, porque sentiam como se labaredas do inferno de fogo subia, tamanha convicção de pecado. Mas esse homem não pregava na sua força, ele pregava na unção do Espírito. E se passaram outros séculos, estamos nós aqui, 2025, já quase 2026, e Deus quer fazer a mesma coisa. Se você olhar lá fora, o mundo vai de mal a pior. Quem é sujo, sujando-se mais. Ô irmão, se você aceitou Jesus, e você quer ser crente mesmo, abandone o pecado, santifica a sua vida, deixa para trás. Ou você desfruta das bênçãos de Deus e pula direto para cá, ou você vai para lá de vez, porque ou é 8 ou é 80. Se você quer ficar no mundo, agora, se você aceitou Jesus, seja crente de verdade, vem para Jesus de verdade, porque morno, a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus vai te vomitar da boca. Morno não presta, você não desfruta nem do mundo, e ainda traz escândalo para o Evangelho. Toma uma decisão hoje. O que é que está te impedindo? O que é que está segurando? Meu Deus, eu preciso abandonar isso, preciso abandonar aquilo, preciso abandonar nada. Você precisa vir aqui, que se você entregar a sua vida, Deus é que faz a obra. Porque enquanto você achar que você precisa abandonar isso ou aquilo, você nunca vem. E pode ter certeza que o Espírito Santo é perfeito, ele faz a obra direitinho. A hora que você menos assustar, você está orando. A hora que você sai de casa, você se sente incomodado. A hora que você fala uma mentira, o Espírito Santo vem, fala. Ele só precisa de liberdade, irmão. E Ele quer fazer mover, esse mover aqui. E esse vento vai soprar. Esse vento vai soprar. No livro de Hebreus, e para fechar, capítulo de número 10, versículo de número 36, está escrito assim. Eu vou ler a minha versão. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Diga promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu e você não haveremos de retroceder. O Espírito Santo vai te envolver. O Espírito Santo vai te tomar. O Espírito Santo vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Porque não é obra feita por homem, é obra começada, iniciada pelo Espírito. E essa obra ninguém vai poder impedir, nem as trevas, nem o império de Satanás com seus demônios caídos. Não há circunstâncias que vai impedir a ação de Deus de completar aquilo que Ele começou na sua e na minha vida e neste ministério. As promessas se cumprirão, e como o texto diz, aquele que vem virá e não tardará. Ele está às portas.
Eu já quero crer que vai começar o mover a partir de hoje. Se vai ser amanhã, se vai ser hoje depois da mensagem, se vai ser no culto que vem, no culto da virada, eu não sei. Mas como o texto me instrui, ele diz: vocês precisam perseverar. Irmão, você acha que o império das trevas quer que esse mover venha? Você acha que Satanás, com todos os seus demônios, quer um avivamento? Quantas almas se converterão? Quando eu olho para as enfermidades que hoje tem no mundo atual, pais sofrendo com filhos enfermos, a medicina não tem resultado, não tem nada que faça. Pessoas de várias enfermidades, vidas aprisionadas, que não conseguem abandonar, que não conseguem entender aquilo que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Você acha que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, quer que isso aconteça? Mas se eu e você perseverar, Deus vai fazer soprar um vento, e esse vento vai envolver a minha vida e a sua vida, e esse ministério, e Orlando será sacudida pelo poder de Deus. Você está comigo nessa? Quantos creem nisso? Então curva a sua cabeça e comece a orar a Deus aí, e falar com o Senhor: Senhor, eu não quero ficar de fora desse movimento. Eu não quero perder, Senhor, o que o Senhor está por fazer. Eu não quero perder este avivamento que está por acontecer. Quer homem queira, quer não. Se há alguma coisa, Senhor, que está impedindo a minha vida, nesta noite o Senhor tem liberdade. Nesta noite o Senhor pode fazer, Jesus. Nesta noite, Espírito Santo, se o Senhor quiser fazer soprar sobre nós, neste ambiente, este vento, o nosso coração almeja, deseja ardentemente, desesperadamente, por esta promessa que se cumpra, mais do que qualquer outra, Senhor. Nós ansiamos por este mover, e que o céu se abra sobre nós, que não possa haver barreiras no mundo espiritual, nem em nós, para impedir que o Senhor se manifeste. Senhor, nesta noite, nós expusemos a Tua palavra, o Teu povo está aberto para receber o que o Senhor tem para cada um de nós, este mover, este avivamento. Se há alguém no nosso meio, Senhor, que ainda não confessou o Senhor como Senhor e Salvador, nesta noite alcança-o, Jesus. Se há aqueles que ainda estão titubeando entre dois pensamentos, entre dois caminhos, e não se firmaram com o Senhor, que nesta noite o Teu Espírito possa trazer essa convicção de pecado, e possa completar esta obra, e convencê-lo, que só o Senhor é Deus. Senhor, nesta noite, faça algo sobrenatural no nosso meio. Nesta noite, derrama do Teu Espírito sobre este lugar, sobre nós, esta casa, que quer sol, quer chuva, nós estamos aqui, Jesus. Nós optamos nesta noite por ouvir a Tua palavra, por sermos renovados por ela, por sermos avivados por ela, por sermos tocados por ela. Não é a Tua palavra fogo,
martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é fogo, que este fogo venha consumir. Rabassou de calabacébias, da rabadagassou bianda rabachébias. Venha consumir o pecado, que ainda limita o acesso do teu Espírito ao nosso coração, porque o Espírito está pronto sempre. O culpado somos nós, Senhor. Que a tua palavra venha quebrar a dureza do coração, coração perverso, coração maligno. Talvez tenha gente no nosso meio que acha que não, que o seu coração não é. Jeremias vai descrever o meu coração e o seu como o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrompido, quem o conhecerá? Porém o teu Espírito, a tua palavra, sonda mente e coração. O Senhor pode trazer convicção de pecado, o Senhor pode quebrar o coração endurecido, transformar o coração de pedra em coração de carne. O Senhor tem poder através da tua palavra de transportar do reino das trevas para a maravilhosa luz do teu Filho. Nós temos crido, Senhor, na tua promessa, e queremos dizer que nós vamos perseverar. A bom pastor vai perseverar, como o Senhor nos disse, até que do alto sejamos revestidos deste poder, até que o Senhor inunde este lugar da glória do teu Espírito, até, meu Deus, que desde o menor até o maior possam ser batizados, inundados com a tua glória, avivados, renovados, fortalecidos, e assim, debaixo desta unção, debaixo deste poder, debaixo da direção do teu Espírito, cumpriremos o nosso chamado. Em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, até os confins da terra. Em nome de Jesus, faça este mover, Senhor. Vem, Jesus, vem. O nosso clamor nesta noite é: ó Espírito Santo, alinha nossas vidas com a tua vontade e faz acontecer neste lugar, diante dos nossos olhos, o teu de repente, e o teu nome neste lugar e por onde quer que nós formos será glorificado, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.